Olá, chamo-me Edvaldo Rodrigues e estarei fazendo algumas videoaulas de russo, explicando um pouco sobre os padiês, que são propriamente as áreas-chave do russo, aquilo que dá dor de cabeça a quase todo mundo. Eu estou a fazer esta videoaula porque quando eu comecei a investigar um pouco mais sobre o russo, foi muito difícil encontrar material em português. A única coisa que eu consegui aprender na internet de um material em português foi o abecedário, praticamente. Então é muito difícil, é muito escasso material em português, então eu vou tentar fazer algumas videoaulas para ajudar o pessoal que fala português. Hoje nós vamos falar sobre o предложный падеж, que é o падеж 6. Não é? Mas eu depois estarei fazendo videoaula sobre todos os padês. Ok, eu tenho já aqui algumas páginas abertas e eu vou me basear nelas, porque eu notei que para quem já sabe ler em russo, já entende mais ou menos o russo, fica bem mais simples aprender a gramática russa, porque você aí começa a aprender mesmo em russo. Procura tudo na internet em russo e vai aprendendo. Então, o предложный падеж, vamos aqui ver algumas preposições que utiliza-se no предложный падеж, não é? E eu vou estar a copiar aqui para o meu documento que eu tenho do Word. Temos o O, ou OB. Acho melhor escrever, fica bem mais fácil. Temos o PO, temos o PRI, temos o V, temos o NA, não sei se estou a esquecer mais algum. Creio que é isto. Além do VO, nós temos o VO. Ok, e eu vou aumentar aqui o tamanho para ficar bem mais visível. E vamos começar a falar de cada um deles. Mas você pode estar se perguntar, mas como é que eu vou conseguir colocar na cabeça as terminações para o PO, PRI, V, NA e etc. O mais importante é você saber as terminações aqui no предложный падеж, porque tanto faz com NA, com V, com PRI, PO, O, OB, OBA, as terminações são todas as mesmas, não é? Então essas preposições ou predlogos é que vão nos dar mais ou menos o sentido. Então é necessário você saber já distinguir o gênero feminino, o gênero masculino, o gênero neutro, saber o plural, não é? Para poder fazer tudo isso, porque as terminações também variam consoante o gênero ou número, então é necessário saber um pouco sobre isso. Vamos acompanhar aqui o que alguns sites dizem e vamos tentar entender. Tenho aqui um outro site. Ok, aqui nós temos palavras no именительный падеж, que é o падеж 1, ou seja, o normal, a palavra na sua forma normal, não é? Em que faz-se a pergunta кто, что, quem, não é? E que. E temos aqui também separado em gênero, masculino, feminino e neutro, on, она, оно. E vamos lá ver. Você nota que aqui nós temos as perguntas где, a com, a чем, podemos também encontrar при, va, não é? Mas as terminações são as mesmas. Isso quer dizer, para qualquer pergunta ou qualquer predlogo que nós encontrarmos no падеж sexto ou предложный падеж, as terminações serão as mesmas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma palavra do gênero masculino, a palavra Kremli. Você nota que Kremli termina com Miark-znak. Nós vamos encontrar algumas palavras que terminam com Miark-znak e são do gênero masculino e outras do gênero feminino, não é? Mas o que acontece aqui? Quando uma palavra termina com Miark-znak, e esta palavra é do gênero feminino,
Como é que nós vamos colocá-lo no predilógio padês? Simples. Basta retirar o miarkiznak e colocar o E no lugar do miarkiznak. Vamos ver um outro exemplo aqui. Sin, que significa filho. Sin é uma palavra com uma terminação típica para o masculino, ou seja, com uma terminação vazia. Termina com uma consoante. Esse é o mais simples. Logo depois da consoante colocamos a letra E. Isso nós estamos simplesmente a nos referir ao singular. Não estamos ainda aí para o plural, porque vamos ver que o plural não há diferença para o masculino e para o feminino. Vão receber as mesmas formas. Ok. Vamos lá aqui para o feminino, em que nós temos uma palavra que termina com miarkiznak, mas é do gênero feminino. O que acontece quando nós temos isso? Para colocá-lo no predilógio padês, basta retirar o miarkiznak e colocarmos a letra I, o I normal. A palavra sunka, que significa pasta, né? Plocha significa praça. Sunka, que significa pasta, termina com A, tem uma terminação normal para o gênero feminino. Simples, retiramos a letra A e colocamos a letra E. Você nota que eu não estou a me referir às preposições. Se, ve, va, na, pri. Depois eu vou explicar como é que isso funciona. O mais importante é entender as terminações. Temos aqui zemlya, que significa terra, e tem uma terminação em ya. A maior parte, podemos dizer 90% ou 95% das palavras que terminam em ya são do gênero feminino. Há algumas exceções que podemos encontrar algumas no gênero neutro, mas muito poucas palavras desse tipo existem. Então, o que é que nós fizemos? Nesse caso, retiramos o ya e colocamos o ye. Isto quando nós temos o ya depois de uma consoante. Quando temos o caso, por exemplo, de Maria, auditória, em que nós temos i e depois temos o ya, nós retiramos o ya e colocamos um i. Então a palavra fica com dois i, como é apresentado aqui no vídeo. E vamos agora para o gênero neutro, a nó, que normalmente as palavras desse gênero terminam em o ou terminam em e. E existem algumas palavras, poucas, mas existem, que terminam em ia e são do gênero neutro. Como por exemplo, ímia, vremia. Terminam em ia, mas são do gênero neutro. Então, temos aqui pasostva, que significa embaixada. Nós vimos que ele termina em o, não é? E retira simplesmente o o e coloca-se o e. Temos aqui abshijiti, termina em i e depois e, que também é uma terminação normal para o ano, não é? Ye. Nós retiramos simplesmente o ie e colocamos o i, então fica com uma terminação com dois i. Temos aqui uma explicação, não é? Ela aqui diz que... deixa lá ver. Diz que a maior parte dos substantivos dos três gêneros recebem a terminação e no predilógio padês, não é? Ele diz, por exemplo, se a palavra termina em ia, termina em i, ou seja, duplo i, ou seja, i normal e i crática, e termina em ie, então essa palavra no predilógio padês terá a terminação ii. Foi o que nós vimos aí. Por exemplo, abshijitie, ele vai ficar abshijiti. Maria vai ficar Mari, ok? E mais algumas outras palavras. E ele diz aqui, se esse substantivo do gênero feminino termina-se em miarkiznak, então ele vai receber a terminação i, que é o que aconteceu aqui em Plochad. Ele tinha miarkiznak, é do gênero feminino, então
recebeu a terminação I. E temos aqui também a explicação em inglês, mas creio que já não é necessário. E existem mais algumas, não é? Um número reduzido desses substantivos que recebem a terminação U. E isso é um pouco difícil de explicar, não é? Independentemente do gênero, ele recebe a terminação U. Isso são algumas exceções. Temos aqui exemplo, não é? Escafou, polo, uglu, sadu, lheço, mastu, aeroportu, bieregu. Isto são algumas palavras de diferentes gêneros, mas que eles recebem a terminação U, em vez da terminação IE, ou então a terminação I. E existem ainda algumas outras palavras que não mudam, porque são palavras que não são palavras russas, ou seja, são palavras com outras descendências, por exemplo, descendência francesa, por exemplo, de paletó, metrô, café, avenue, são palavras de descendência francesa e que eles não mudam. Então isso quer dizer que quinó, paletó, metrô, café, coffee não mudam a sua terminação no predilógio padês. E temos ainda aqui uma outra exclusão, não é? Ou exceção, que é mat e dote. Que mat, não é? Mãe, e dote, filha. No predilógio padês nós teremos matiere e docere. Agora vamos lá entender mais ou menos como é que funcionam as preposições. As preposições, para o português é um pouco difícil entender quando é que vamos usar o V e o na. Mas para o inglês é muito simples. O V é como se fosse in e o na é como se fosse on. Ou seja, o V é dentro e o na é na superfície. Então isso quer dizer que para nós notarmos quando devemos utilizar o V e quando é que devemos utilizar o na, uma das formas muito simples é repararmos quando nos referimos a locais, não é? Espaços assim fechados, podemos ver que vamos utilizar o V. E quando falamos de coisas, por vezes, como é que se diz isso aí? Superficiais não é bem o termo. Abstratas, assim posso dizer. Coisas abstratas, vamos utilizar o na. E também espaços abertos, utilizamos o na. Temos aqui alguns exemplos. Na concierto, na uróquia, na rabote, na ópera, na futebol. E temos outros exemplos aqui. O teatro, a escola, a biblioteca, o museu. Por exemplo, nós sabemos que o teatro é um local fechado. Biblioteca é um local fechado. Escola é um local fechado. Museu é um local fechado. E nós aqui estamos a nos referir propriamente a locais. Então vamos utilizar o V. Mas existem coisas que não são propriamente um local, não é? Então podemos considerar como se fosse mais ou menos abstrato. Não são abstrato no verdadeiro sentido, mas também não são como se fossem locais. E nós utilizamos o na. Por exemplo, na futebol. Sabemos que futebol é um desporto, ok? Então futebol não é um local. Então aquele aparece como algo abstrato. Quando nós nos referimos na futebol, é como se estivesse a jogar futebol. É algum sítio em que se joga futebol. Na rabote, no serviço. Na uróquia, na aula. Então é muito simples, nós sabemos diferenciar quando é que vamos utilizar o na e quando é que vamos utilizar o V. Ok? Agora vamos falar um pouco do PRI, vamos falar do PO, mas creio que não, por enquanto é um pouco difícil de falar do PRI e do PO sem saber os outros padês. Então vou colocar aqui em vermelho e vamos lá ver aqui o OB e o AB. Bem, nós já aprendemos as terminações, certo? Então agora vamos ver quando é que podemos utilizar o OB, o O ou então o OBA. O, OB, OBA, essas três preposições têm o mesmo significado. Vamos ver quando é que temos que utilizar um, quando é que temos que utilizar o outro, mas utilizam-se com os mesmos verbos, não é? OB significa sobre.
como em inglês, about, sobre. Por exemplo, o professor falou sobre a prova. O meu colega perguntou sobre o seu caderno. Nesse sentido, sobre. Então, nós vamos utilizar o O quando a palavra que nós temos a seguir desta preposição O começa com uma consoante. Se eu estiver a me referir a livro, temos kniga, certo? Livro, kniga. Nós começamos aqui a palavra com uma consoante, então eu devo utilizar o O. Então nesse caso seria O knigue, certo? Por quê? Porque nós vimos que kniga é do gênero feminino, termina com A, certo? Então, logo depois do A, nós retiramos o A e colocamos o IE. Então, fica a knigue. Ok. Vamos, por exemplo, ver quando é que nós podemos utilizar o OB. Vamos lá ver uma palavra que começa com uma vogal. Por exemplo, vamos lá ver o rock. Deixa eu lá colocar isso em preto. Urok. Ok. Urok. Urok tem uma terminação nula ou uma terminação vazia. Logo conseguimos dar conta que é do gênero masculino. Mas ele começa com uma vogal, com a letra U. O que é que nós devemos fazer? Devemos utilizar o OB. Nesse caso seria Ab-urok, ou seja, aburok, sobre a aula, sobre o livro aqui, a knig, não é? Muito simples, depois do K nós colocamos o IE, porque tem uma terminação vazia, não é? Repito que nós estamos ainda a ver o singular, ainda não vamos para o plural. E vamos ver quando é que nós vamos utilizar o OBA. O OBA muito pouco utiliza-se normalmente quando queres falar para tudo ou para todos. Nós temos se é, que é todos, ou tudo em alguns casos, mas normalmente é todos porque tudo é FCO. Aqui vamos utilizar, não é, o OBA. Vamos ter OBA. Opa. Ok, OBA. Ok. Abafsier. E aqui eu não queria falar do plural, mas aqui já acabamos falando do plural. Fier. Não é? Ok, mas sem problemas. Então nós vimos aqui quando é que devemos utilizar o O, OB e OBA. Não é? E as terminações foi aquilo que nós já vimos. Agora vamos ver como é que ficam os adjetivos. Nós sabemos que adjetivos em português são as palavras que qualificam os substantivos. Como por exemplo, vamos lá, rapariga bonita. Ok, rapariga, substantivo, certo? Bonita, adjetivo. Ok. Então, mais uma vez eu repito. As terminações aqui utilizam-se para todas as preposições. Na, ve, pri, po. Mas não vamos confundir o po do predilógio padês com o po do dátil padês, que é o terceiro padês. Como é que nós vamos colocar isso em russo? Rapariga bonita. Ok. Vamos lá ver. Rapariga em russo. Rapariga em russo nós sabemos que é девушка. Vou deixar mudar o idioma. Девушка. Ok. Bonita. Bonita é красивая. Nesse caso para o feminino, certo?
Красивая. Ok. Ok. Девушка красивая. Mas ficaria melhor se fosse красивая девушка. Então vamos inverter aqui. Красивая девушка. Vamos colocar isto no предложный падеж. Utilizando o ob, não é? Como é que mudam os adjetivos no предложный падеж? Vamos colocar assim, vamos dar aqui um exemplo também já para o gênero masculino. Vou mudar aqui só algumas coisas, rapidinho. Ok. Ok. Oh, oh. Ok, então vamos lá colocar aqui rapaz, não é? Mальчик, deixa lá ver, está em russo, certo? Ok, мальчик. Ok, certo? Mальчик. Ok, rapaz bonito, красивый мальчик. Rapariga bonita, ok. Então, nós já sabemos como é que são as terminações para os substantivos, não é? Foi o que nós vimos de início. Девушка. Vamos retirar o A e vamos colocar o E, porque tem uma terminação em A, certo? Então vamos colocar o IE. Девушке. Мальчик tem uma terminação vazia, vamos colocar o IE também. Мальчике. Ok. Agora, tal como em todas as línguas, o adjetivo deve combinar com o número e o gênero do substantivo. Logo, temos que fazer a alteração onde temos красивая e onde temos красивый. Como é que vamos alterar isso? As terminações para os adjetivos no gênero feminino são oi e ei. Então, logo, ei são para exceções, para aqueles adjetivos que não têm uma terminação padrão. Já o oi são para os casos normais. Então, bem simples, retiramos o ia e colocamos oi. Oi. E para o masculino, nós temos e temos em. O é para o normal e em é para algumas exceções. Então, bem simples, retiramos os dois i que temos aqui e colocamos Ok. Então, o que é que nós conseguimos aqui? Vamos lá dar sentido a isso. O e O. Vamos lá ver aqui. Ok, nós temos a красивой девушке, a красивом мальчике. Ok? A красивой девушке, a красивом мальчике. Vamos lá ver mais alguns exemplos. Universidade. Universidade. Universidade é do gênero masculino, certo? Então vamos colocar aqui. E vamos também colocar aqui faculdade. Deixa eu mudar aqui a cor. Fakultet. Ok, universidade e fakultet. O que eu estava a me referir? Usamos aqui o O, certo? Agora vamos utilizar o NA e o V. Universidade. O que é uma universidade? Não é? Uma universidade é o conjunto de faculdades. Mas a universidade é um local. Já a faculdade não é um local, é um órgão da universidade.
Então consideramos, vamos dizer, abstrato. Então, universidade, nós vamos utilizar o V. E para a faculdade vamos utilizar o NA. Então, V, universitet e na fakultet. Ok? Vamos aqui colocar as nossas terminações para estarem bem visíveis. Ok, então, V universitet e na fakultet. Vamos agora colocar adjetivos para ver como é que ficam. Se eu quiser dizer na universidade, eu estava na universidade técnica, ou vamos dizer simplesmente na universidade técnica, logo seria v techniczym. Ok. Notamos aqui que nós temos, pelo facto da universidade ser masculino, temos a terminação do adjetivo em om, ok? Tal como temos aqui em красивом. В техническом университете. Faculdade. Vamos lá ver. Vamos colocar assim. Faculdade. Ok. Psychologiczym. Ok. Na psychologiczym fakultet. W techniczym universitet. Na psychologiczym fakultet. Ou então, para aqueles que estão ainda na faculdade preparatória, ok? Na подготовительном. Ok, на подготовительном. Repara aqui a terminação. Fakultet. Por exemplo, vamos agora dar um pouco mais de sentido a isso. Vamos utilizar alguns verbos. Я учусь в техническом университете на подготовительном факультете. Eu estudo na Universidade Técnica, na faculdade preparatória. Então, aqui estamos a responder a pergunta Где? Deixa eu colocar aqui. Ok. A pergunta é Где? Onde? Ok? Где? В техническом университете, на подготовительном факультете. E aqui nós estamos a responder a pergunta a como. A como, ou seja, sobre quem. Para as coisas teremos a pergunta a chom. Deixa eu colocar aqui o ye. A chom. Outra coisa muito simples é que para os seres vivos utilizamos normalmente os pronomes ou as perguntas para nós sabemos os pronomes começam em capa e para as coisas começam em che. Por isso temos a com, a chom, camu, chemu, cavo, chivo, kto, estou, não é? Sempre diferenciando assim. Então, isso foi mais ou menos uma videoaula para tentarmos entender como é que funciona o предложный падеж, não é? Não é assim tão difícil. O mais importante é nós termos, sabermos diferenciar os gêneros primeiro, não é? E depois saber que no lugar do mjak-znak para uma palavra que é do gênero feminino, ou masculino, perdão, colocamos simplesmente o e, retiramos o mjak-znak. Para as palavras que terminam em tem uma terminação vazia, colocamos simplesmente o e depois da consoante.
Temos aqui outro exemplo que eu não citei. Para as palavras que terminam em I crática, como por exemplo musei, nós retiramos o I crático e colocamos o E. Ok? Para as palavras que terminam em Miarkiznak e são do gênero feminino, retiramos o Miarkiznak e colocamos o I. Para as palavras que terminam em A, retiramos o A e colocamos o E. Não é? E para as palavras que terminam em IA, logo depois de uma consoante, tiramos o IA e colocamos o IE. E o restante está aqui escrito, não é? É que a maior parte das palavras dos três gêneros que tem uma terminação, ou recebem uma terminação IE, isso se a palavra termina em... ou seja, a maior parte, não é? Das palavras dos três gêneros recebem uma terminação em E. Agora, se a palavra termina em IA, I, IE, então eles vão receber a terminação II, duplo I. Não é? Ok, nós vamos terminar por aqui. Espero ter ajudado e qualquer coisa é só escreverem aqui no meu canal.